Você já sentiu como se você fosse uma grande farsa prestes a ser descoberta? Imagina que alguém te faz um elogio e a primeira coisa que vem na sua cabeça é: se eles soubessem a verdade. O nome disso é Síndrome do Impostor e hoje a gente vai falar sobre esse problema que afeta vários profissionais de marketing. O meu nome é Patrícia do Carmo, eu sou especialista em marketing e comunicação e se você gosta de temas relacionados, já se inscreve aqui no canal para você não perder os próximos vídeos. A síndrome do impostor é uma condição psicológica em que indivíduos altamente capacitados se sentem inferiores. Eles têm uma autopercepção equivocada, eles se julgam muito inferiores a todos, eles recebem elogios e não sabem lidar com esses elogios, imaginam que quem está elogiando está redondamente enganado e acredita ser uma fraude. E a síndrome do impostor ela foi observada há um bom tempo já, lá nos anos 70, quando duas pesquisadoras estavam fazendo um estudo com mulheres altamente desenvolvidas profissionalmente, com excelente desempenho acadêmico, e esse estudo mostrou que essas mulheres, por mais bem qualificadas e inteligentes, nunca se sentiam boas o suficiente. Acreditavam que elas não eram realmente inteligentes e que haviam enganado a quem acreditou nelas, a quem selecionou elas. Então, mesmo tendo currículos excelentes, extraordinários, sendo elogiadas, essas mulheres não se sentiam suficientes. Então, a gente vê aí que a síndrome do impostor ela é totalmente o oposto da autoestima delirante, que é quando a pessoa não tem nada para oferecer e se acha a última bolacha do pacote. A síndrome do impostor é o contrário, é alguém que já é muito bom e tem uma percepção errada de si. E isso é muito ruim, porque a pessoa pode se auto-sabotar várias vezes por não acreditar no potencial que ela tem. Uma característica muito forte da síndrome do impostor é a autossabotagem. Você tem uma oportunidade boa, mas você não abraça porque você não se sente capaz. Só que, na verdade, você é sim capaz de fazer esse trabalho, esse estudo para o qual você foi selecionado, essa atividade. E é uma coisa que afeta muito nós, profissionais de marketing digital, afeta nós que queremos empreender, afeta muito quem quer criar conteúdo, quem quer se tornar uma autoridade na sua área. Você pensa, nossa, mas tem tanta gente que sabe muito mais que eu por aí, né, falando sobre esse assunto, por que eu que sei tão pouco vou falar? E eu posso te dizer que os estudos também revelam que quem acha que sabe tudo costuma saber menos do que aqueles que acham que não sabem de nada. Então é muito importante a gente estar atento a esses sinais. Se você recusa muito elogios, se você recusa oportunidades por não se achar bom o suficiente, fica de olho nisso, porque pode ser a síndrome do impostor agindo com você. Você pode acabar procrastinando por medo de não dar conta de fazer aquilo que esperam de você, e muitas vezes você só está mirando numa perfeição que não existe, que é inalcançável. A síndrome do impostor paralisa e já paralisou muita gente. Mas a gente está aqui para não deixar isso acontecer com a gente. Muitas vezes a gente precisa de ajuda para conseguir resolver isso. Eu mesmo já me senti insuficiente, incapaz muitas vezes, já neguei oportunidades muitas vezes, já passei por isso na pele, de coisas que eu dava sim conta de fazer, mas não tinha coragem por não me sentir boa o suficiente. E foi preciso eu receber a ajuda de uma terceira pessoa que me encorajou, que me estimulou a pelo menos tentar. E depois que eu tentei, eu vi que eu dava conta não só daquilo que eu tava com medo de fazer, como de muito mais. Então a gente tem que se arriscar, a gente tem que tentar, a gente tem que descobrir o nosso potencial, a gente tem que mostrar o nosso potencial para o mundo. A gente não precisa saber mais que todo mundo, mas pelo menos mais do que quem tá ouvindo a gente. E a gente sabe muito mais do que quem não tem nenhuma experiência. Alguém sempre tem algo para ensinar pro próximo. Então para de ver o seu sucesso como obra do acaso, como sorte e comece a atribuir para si mesmo os resultados que você conquista, o sucesso que você tem nas coisas que você se dispõe a fazer. Saiba que tem muita gente querendo saber um pouquinho do que você sabe, ter um pouquinho da competência que você tem. Se você está se sentindo uma vítima da síndrome do impostor, tem alguns passos que a gente pode fazer para mudar essa mentalidade. O primeiro é você fazer uma listinha com todas as conquistas que você tem, tudo aquilo que você conquistou, de onde você saiu, aonde você já chegou, quais os problemas que você resolve, os problemas que você já ajudou a resolver. E depois você vai ler essa listinha e entender que tudo aquilo ali é fruto do seu esforço, da sua competência, da sua inteligência, é mérito seu e precisa ser reconhecido por você. Imagina que situação, as outras pessoas de fora que acompanham o seu trabalho reconhecem mais a você, a sua capacidade, o seu profissionalismo, a sua inteligência do que você mesmo. Então, tá faltando um pouco aí dessa autoestima delirante que todos têm,
só que num nível racional. Porque isso vai fazer falta, vai fazer diferença na hora que você precisar se valorizar, na hora que alguém tentar dizer qual é o seu valor. É muito importante que você não aceite, que você saiba exatamente qual é o seu valor, para nenhum estranho, nenhuma pessoa que não te conhece tentar fazer isso. Então fale sobre isso, converse com outras pessoas sobre esse tema, outras pessoas que também trabalham na mesma área que você trabalha, e você vai ver que é muito mais comum do que a gente imagina. Tem muita gente que passa por isso. Assim como tem muita gente também que não sabe de coisa nenhuma, mas jura que é o maior especialista em tudo. Esse mundo às vezes é muito controverso. E um dos grandes vilões que a gente tem hoje, que causam essa síndrome do impostor na gente, são inúmeros gurus da internet, que falam de resultados falsos, que mostram apenas a parte boa do processo dos resultados, mas não mostram todo o trabalho, todo o investimento, toda a luta que teve por trás disso. Às vezes falta você olhar com um pouquinho de mais amor para você mesmo, para o que você faz e se reconhecer ali como um profissional bom, um profissional inteligente e principalmente um profissional capaz. E se você tem dificuldade extrema com isso, se você sente que não é capaz de lidar com isso sozinho, sozinha, procure ajuda psicológica, porque uma terapia, uma pessoa especializada, tem o conhecimento necessário, vai conseguir te ajudar muito mais com essas questões, para esclarecer para você que você tem seu valor e que você pode e é capaz de muito. Então, bora colocar essa inteligência emocional para trabalhar. Bora virar essa chavinha na sua cabeça. Faça sua listinha de conquistas. Receba elogios sem negar e sem atribuir a sorte. Saiba seu valor. Tem uma frase que diz: se você não souber o seu valor, alguém vai te dizer qual é. E geralmente eles vão dizer menos do que você vale. É isso, saiba que você não está sozinho ou sozinha se você tem esse problema, isso acontece muito. Converse com outros profissionais de marketing e vê se não é verdade isso que eu tô falando. Saiba se amar, se admirar do jeitinho que você é, e eu tenho certeza que esse sentimento vai melhorar. Se esse assunto é importante pra você, deixe um comentário aqui falando como é lidar com a síndrome do impostor. Se inscreve aqui no canal e não deixe de assistir os próximos vídeos. Até lá, tchau, tchau!